espero que estejam todos bem. Vamos seguindo então, hoje com a nossa aula de número 3, e essa aula ela é dividida em duas partes, então a gente vai dividir a parte da hidrostática em duas aulas, a aula 3 e a aula 4. Então hoje a gente inicia com a aula 3 e no nosso próximo encontro a gente vai falar sobre a parte da aula 4, né? Só uma questão didática aí para introduzir o conteúdo. Então, a gente vai, antes de abordar um pouquinho a questão da hidrostática especificamente, eu vou trazer alguns conceitos atrelados ao fluido incompressível, que será o nosso fluido gasoso, através da equação do estado para um gás perfeito. Então, quando um fluido ele não puder ser considerado incompressível, eu vou ter necessidade de determinar variações da sua massa específica, e essa variação vai se dar em função da pressão que ele está submetido e da temperatura. Tá? Então, na termodinâmica lá, a gente estuda algumas variáveis, né, que fazem parte aí da análise dos gases, que vão ser a pressão, o volume e a temperatura. Então, em muitas situações, será conveniente trabalhar com volume específico ou a massa específica. Né? São conceitos que a gente já trabalhou anteriormente. Essas três variáveis elas não são independentes. E geralmente, quando eu assumo uma variação para alguma delas, eu vou ter uma alteração nas demais. Então, existe uma relação, né, entre essas três variáveis, uma relação analítica que é chamada então de equação de estado para o gás, que vai então trabalhar aqui essas três variáveis, pressão, volume e temperatura. Então a gente tem aqui a equação de estado, certo? E aí eu tenho o P aqui representando a pressão absoluta, o V maiúsculo, o volume específico, o R é a constante atrelada ao gás, né? Então ela tem as características do gás envolvida nessa constante, e o T é a temperatura absoluta. Lembro a vocês que a temperatura absoluta ela é medida na escala Kelvin, que é o grau Celsius mais 273. E para ter uma ideia, o R do ar, essa constante do ar, é 287 metros quadrados por segundo ao quadrado Kelvin. Ainda aqui, a gente consegue ver que como o volume específico é o inverso da massa específica, eu posso reescrever aquela equação dessa forma aqui. Pressão dividido pela massa específica é igual a R vezes T. Vamos falar um pouquinho também sobre as mudanças de estado. Então, um processo de mudança de estado é chamado de um processo isotérmico, quando não haverá transformação e variação na temperatura. Então, ou seja, a relação pressão-massa específica ela se torna constante numa condição isotérmica. Um processo é chamado isobárico quando na transformação não existe variação de pressão. Então, a relação massa específica vezes temperatura é constante. E um processo vai ser chamado isocórico ou isométrico quando não houver mudança de volume. Então, a relação pressão-temperatura ela se torna constante. Pressão-temperatura se torna constante. Pegando aqui um exemplo para a gente trabalhar. Então, imagine que numa tubulação escoa hidrogênio. O R do hidrogênio está fornecendo para a gente 4.122 metros quadrados por segundo ao quadrado Kelvin. Ele fornece características da minha seção 1, onde escoa hidrogênio. Eu tenho a pressão 3 vezes 10 na quinta Newton por metro quadrado e uma temperatura de 30 graus Celsius. Ao longo dessa tubulação, a temperatura se mantém constante. E ele pergunta então, qual será a massa específica do gás numa seção 2 aqui, em que eu tenho uma mudança de pressão. A pressão era 3, agora a pressão é 1,5. A temperatura se manteve constante. E aí ele pede então qual vai ser a massa específica na seção 2. Vamos lá então. Deixa eu pegar aqui.
a canetinha para a gente trabalhar. Certo? Então eu tenho uma tubulação que está escoando hidrogênio. Deixa eu fazer aqui uma tubulação. Aqui está escoando hidrogênio, certo? Aí ele colocou aqui uma seção 1 e aqui uma seção 2, certo? E aí ele forneceu as seguintes informações aqui. Primeiro o R, né, do hidrogênio, que é 4.122 metro ao quadrado dividido por segundo ao quadrado vezes o Kelvin, tá? Na seção 1 ele diz o seguinte: eu tenho pressão 1 aqui, 3 vezes 10 na quinta Newton por metro quadrado, e a temperatura 1 são 30 graus Celsius. Ao longo da seção aqui da tubulação, a temperatura se mantém constante, então a temperatura se mantém 30 graus. Ele quer saber então qual será a massa específica do gás na seção 2. Qual será a massa específica do gás na seção 2, tá? Uou! Até o final do semestre eu vou dominar essa arte da mesa aqui. Beleza, então vamos começar com a nossa querida equação. Então, deixa eu fazer aqui um canto. Pegamos as informações. A equação diz P1 sobre massa específica 1 vai ser igual a R vezes T1, tá? Então, a massa específica na seção 1 poderá ser calculada fazendo P1 dividido por R vezes T1, certo? E aí eu consigo, então, determinar essa massa específica 1 porque eu tenho todas as informações. Então, a massa específica 1 vai ser, qual que é a pressão? Na seção 1, 3 vezes 10 na quinta Newton por metro quadrado, certo? Dividido pelo R, e o R então fica 4.122, e aqui eu tenho metro ao quadrado, segundo ao quadrado Kelvin, dividido ainda pela temperatura. Lembra que a temperatura aqui é 30 graus Celsius mais 273, vão dar 303 Kelvin, certo? Então aqui eu vou ter 1 dividido por 303 Kelvin, tá? Então eu vou anular aqui o... Tá, vamos por partes. Fazendo essa conta aqui, eu já falo da unidade, né? Fazendo essa conta aqui, vai sobrar 3 vezes 10 na quinta, dividido por 4.122, vai chegar em 0,24. A unidade para massa específica a gente já conhece, mas eu vou fazer aqui uma brincadeira com vocês, que é o seguinte. Eu vou cancelar o Kelvin com o Kelvin, e aí me sobrou Newton vezes segundo ao quadrado dividido por metro na quarta. Meu Deus, professor, que unidade é essa? É uma unidade do além. Não, olha só. O que é o Newton? Newton, se a gente for transformar aqui, ele é quilo vezes metro por segundo ao quadrado. Então, olha só. Newton fica quilo vezes metro por segundo ao quadrado vezes segundo ao quadrado metro na quarta, certo? Então vai ficar aqui a 3, aqui vai cancelar, então sobrou aqui quilo por metro cúbico. Quilo por metro cúbico, que aí é a unidade que a gente sabe para massa específica. Massa específica, uma massa por um peso. Perdão, uma massa por um volume, né? Uma relação. Beleza. Só que não é isso que ele quer, né? Ele quer a massa específica na seção 2. A sacada aqui é que ele fornece que esse processo é um processo isotérmico, né? A temperatura se mantém constante. Se a temperatura se mantém constante, o que vai acontecer aqui?
Se a temperatura é constante, como está aqui, eu vou ter P1 sobre ρ1 é igual a P2 sobre ρ2, certo? P1 aqui eu tenho essa relação e eu também tenho P2, que ele forneceu para a gente, né? P2 aqui, vou colocar aqui, 1,5 vezes 10 na quinta Newton por metro quadrado. Então, fazendo essa conta aqui, eu vou isolar o ρ2, né? Então vai ficar P2 vezes ρ1 dividido por P1. Aqui, como as unidades, né, vão ser iguais, eu não vou trabalhar as unidades, vou só colocar aqui os números. Então, P2 é 1,5 vezes 10 na quinta, vezes, aqui ficou 0,24, e aqui ficou 3 vezes 10 na quinta, corta, corta, 3 aqui sobrou 2 embaixo, 0,24 dividido por 2 dá 0,12. 0,12 vai ser aqui 0,12 kg por metro cúbico. 0,12. Então, ou seja, a gente reduziu a metade aqui a nossa massa específica do fluido. Então, existiu uma variação. Como ocorreu uma variação na pressão, perceba, né? A pressão na seção 1 era 3 e a pressão na seção 2 passou a 1,5. Então, reduzir a pressão, isso fez com que variasse aqui a massa específica, né? Então, a gente tem essa situação com fluidos gasosos, certo? Agora falar algumas questões a respeito de temáticas que tratam dos fluidos gasosos. Uma delas é a pressão de vapor, tá? Então, o que vem a ser a pressão de vapor? A pressão de vapor é um processo em que os líquidos se vaporizam devido à atividade molecular interna a partir da emissão de moléculas através da superfície livre. Então, o que acontece? As moléculas de vapor sobre a superfície livre exercem uma pressão parcial, chamada de pressão de vapor. A intensidade do movimento dessas moléculas depende da temperatura, da forma que a pressão de vapor aumenta com o aumento da temperatura. Então, um exemplo aí seria a nossa panela de pressão. Então, aqui o que acontece, né? Deixa eu só pegar a canetinha aqui, apontador laser, isso. Então, né? Você tem aqui aquecendo uma boca, né? A chama aquece, as bolhas se formam aqui no fundo, a região que está com maior temperatura, e vão vir à superfície até que elas tenham um processo de ebulição. Esse processo, claro, depende, então, da temperatura e da pressão ao qual é submetido. Outro processo que acontece é o processo chamado de cavitação. Então, a cavitação é provocada quando eu tenho uma zona de depressão ou uma pressão negativa num fluido líquido. Então, esse fluido ele vai ter a tendência de se vaporizar, formando bolhas de ar. Ao passar por essa zona de depressão, o fluido volta a ficar submetido à pressão de trabalho, né? Aí as bolhas de ar implodem, provocando ondas de choque que vão gerar desgastes, corrosão e até mesmo destruir pedaços, né, de equipamentos, sejam rotores, carcaças ou até mesmo tubulações. Então aqui para a gente visualizar, tá? Eu tenho aqui, aqui são partes de bombas centrífugas, né? Que estão aqui desgastadas pelos processos de cavitação. Essa é uma peça em ferro fundido que aquelas microexplosões das bolhas causam esse dano aqui, essa completa destruição desse material, né? Essa questão da cavitação, ela acaba aparecendo bastante nas bombas, né? As bombas são utilizadas aí bastante, né? Nas indústrias, nas nossas residências você vai ter geralmente para sistemas de bombeamento de água. Então, quando você pega um prédio, né? Um condomínio de prédios, né? Deixa eu pegar aqui fazer para vocês. Então, a gente vai estudar isso depois e colocar isso matematicamente, né? Mas a gente
geralmente tem um prédio aqui, certo? E lá em cima, né, se você observar nos prédios, eu tenho a caixa d'água aqui, tá? Essa caixa d'água, ela precisa ser abastecida. O que acontece? Aqui você tem um outro reservatório, né? Esse reservatório é abastecido pela Águas de Joinville, e aqui você precisa pegar essa água e trazer até aqui em cima, tá? Qual que é o problema? Ou qual que é o detalhe? A gente vai ver depois quando estudar a energia associada ao fluido, que para esse fluido sair daqui de baixo e ir até lá em cima, ele precisa vencer o que, que tem aqui? A famosa gravidade. A famosa gravidade, né? A famosa gravidade. E aí, para isso, eu preciso colocar, então, energia nesse fluido. E essa energia vai ser aqui, então, a presença de uma bomba. Essa bomba vai colocar energia no meu sistema, vai pegar essa água daqui e jogar lá para cima. Então, um prédio aí vai ter, sei lá, 15 metros, 20, 50 metros, né? Tem prédios aí, por exemplo, em Balneário, com, sei lá, 200 metros, prédios mais altos, 100 metros. As bombas vão ter que vencer essa gravidade aqui que está atuando, né, nas nossas cabeças para conseguir jogar essa água lá para cima. E aí são essas bombas, as bombas centrífugas que são então utilizadas para isso, tá? Sistemas de bombeamento, sistemas de incêndio, distribuição de água. Então quem trabalha em fábrica ou quem mora em prédio está sofrendo aí a influência, né? A própria água de Joinville, claro, para trazer água até as nossas residências, lá na estação de tratamento de água possui gigantescas bombas, né? Só que para residências mais baixas, ela consegue trazer isso com a própria bomba dela, ou inclusive até por gravidade, né? Mas a gente depois vai equacionar tudo isso direitinho. Aqui só para ilustrar como é que acontece essa questão da cavitação. Então, quando você tem uma bomba cavitando, ela vai ter uma queda de rendimento, ela vai marchar de forma irregular, eu vou ter vibrações provocadas pelo desbalanceamento e ruídos provocando, inclusive, essas implosões de bolhas. O que você tem? Você tem o fluido se deslocando aqui, né? Você tem uma zona de depressão, então, ou seja, reduziu, por exemplo, o diâmetro aqui. Isso faz com que esse fluido que estava vindo numa situação seja comprimido a passar, né? Imagine um show, né? No final do show você tem uma porta bem menor do que o espaço lá que o pessoal está ocupando, né? E todo mundo vai ter que passar por ali, né? Aqui está todo mundo confortável. Quando chega aqui a galera vai se espremendo, é a mesma coisa. E aí o que acontece? Quando sai aqui, né, volta a ter esse mesmo diâmetro inicial aqui, né? Aqui eu vou ter então acontecendo essas bolhas que se formaram aqui, microexplosões, e é isso então que danifica os nossos equipamentos. Então aqui também novamente uma bomba aqui no processo de cavitação, tá? Feito esses comentários a respeito dos fluidos líquidos, algumas características da lei geral dos gases, da equação da termodinâmica, agora efetivamente eu vou entrar aqui para conversar com vocês sobre a hidrostática. O que é a hidrostática? É a parte da física que estuda os líquidos e os gases em repouso, né? Esses gases vão estar sob a ação de um campo gravitacional constante, como ocorre quando estamos na superfície da Terra. Então perceba, aqui tem um fluido, um líquido. Esse líquido está em repouso nessa piscina magnífica, num dia de sol delicioso. Esse cara aqui, esse líquido, essa água da piscina está sob a ação da gravidade, né? Estamos todos sob. E ele possui essa superfície livre, que é essa cor maravilhosa que eu posso enxergar aqui, que está em contato com a gravidade. Além disso, eu poderia estar dentro dessa piscina segurando esse caneco de chope, que também é um líquido, que também está contido no recipiente. O líquido ele vai tomar a forma do recipiente que o contém, e a espuma aqui em contato com a gravidade, com o campo gravitacional, certo? E aí quando eu viro essa caneca dentro né, enfim, tá dando agora até vontade, né? Ainda mais que aqui nesse momento chove, mas você vai tomar esse líquido, né? E em função das suas características,
da sua viscosidade não muito elevada, ele facilmente vai ser ingerido, né? A lei da aderência vai influenciar pouco aqui na parede desse recipiente e a gente vai conseguir consumi-lo adequadamente, tá? Então, nesse momento da disciplina é o que a gente irá trabalhar, a hidrostática, líquidos e gases em repouso sob a ação da gravidade. Para começar a brincar com isso, matematicamente, a gente precisa relembrar o conceito de pressão. Bem fácil, né? Pressão é a grandeza física determinada pelo quociente entre uma força aplicada e a área de ação dessa força. A área verde, a ação da força em vermelho, a pressão vai ser o quociente entre a força e a área. Pressão, força sobre área, Newton por metro quadrado. Quem fez isso? Aquele querido famoso Pascal. Inclusive, no sistema internacional, recebeu, né, o seu nome aqui como unidade de medida, né, como unidade de medida. Então, Pascal equivale a Newton por metro quadrado. Além disso, pressão também é comumente medida em atmosferas e em milímetros de mercúrio. Depois a gente vai entender por que, de onde vem essas outras unidades. E é importante a gente enxergar essa relação aqui. Uma atmosfera é 1 vezes 10 na quinta Pascal, que equivale a 760 milímetros de coluna de mercúrio, tá? E aí você consegue, então, andar na neve. A outra característica aqui, a outra condição, é a respeito agora, que a gente vai falar sobre a lei de Stephen, que trata da pressão hidrostática. A gente faz a seguinte análise. Quando eu mergulho em uma piscina, a água exerce uma pressão sobre nós. Quanto mais fundo a gente mergulha, maior vai ser essa pressão. Quanto mais denso esse fluido, né? Então na água eu tenho uma pressão. Agora se eu mergulho num óleo, eu tenho uma outra densidade do óleo. O óleo é mais denso que a água, então esse óleo, essa pressão vai ser maior, percebida vai ser maior, tá? Porque o peso do líquido, o peso do fluido também será maior. A força da gravidade, que compõe a força-peso, também influencia essa pressão exercida, tá? E aí aqui eu vos apresento a pressão hidrostática. É uma equação bem simples, tá? Que vai trabalhar aqui. A pressão hidrostática vai depender da profundidade e do peso específico desse fluido, lembram? O peso específico é a massa específica vezes a aceleração da gravidade. Então eu posso substituir esse cara aqui, né? Então a pressão hidrostática, peso específico vezes a altura da coluna. Tá? Então é uma equação bem simples e que a gente vai utilizar bastante daqui para frente até a primeira prova, ou a próxima prova. Essa equação foi publicada a primeira vez pelo físico holandês Simon Stevin, ou Stephen, ou como queiram, tá? Aparece aí nas referências, né? E aí ficou então conhecida como a lei do Stephen. E aí ele enunciou o seguinte: a variação de pressão entre dois pontos quaisquer de um fluido é igual ao produto da sua massa específica pela diferença de nível entre dois pontos e influenciado pela aceleração da gravidade. Então, o que é importante a gente analisar aqui dessa equação? Então, pressão vai depender do peso específico vezes a altura de coluna. A análise dessa lei é que a pressão não depende da área de contato. Diferente da pressão lá do Pascal, onde eu tenho força sobre área, essa pressão aqui não depende da área, ela depende da altura de coluna. Então, se eu pegar aqui um pontinho aqui, certo? E um pontinho aqui, ó, aqui e lá, A e B, eu tenho a mesma pressão, porque eu tenho a mesma coluna atuando aqui nesse ponto. A mesma quantidade de fluido, é o mesmo fluido azul, ele tem a mesma característica
de peso específico. Então, não importa que esse aqui é retinho, esse aqui é tortinho, esse aqui é em zigue-zague, nada disso importa, porque só depende da altura e do peso específico, ou da massa específica e da gravidade. Olha só, já dá para a gente brincar aqui. Ele está pedindo aqui para determinar a distância x da figura. Considere o peso específico da água 9.800 e do óleo 7.350, certo? Então eu tenho aqui esse slide. O que acontece? Acabei de falar para vocês. Eu tenho aqui uma seção estabelecida, seção 1 e 2, e vou colocar aqui dois pontos, que eu vou chamar de A e B. Perceba que não é por acaso que eu determino essa seção exatamente no ponto em que eu tenho daqui para cá o óleo e daqui para cá a água. Então, ou seja, bem onde eles estão se cruzando ali, eu determino a minha interseção. Então, eu sei pela lei de Steven, aqui perceba que ele está aberto para a atmosfera, então ele está sofrendo a pressão da gravidade. Eu consigo dizer para vocês, pela lei de Steven, que a pressão no ponto A é igual à pressão no ponto B, certo? Isso o Steven já fez para a gente, já determinou. O que é a pressão? A pressão, pela lei de Steven, é peso específico do fluido A vezes a altura de coluna em A. Vai ser igual ao peso específico do fluido B vezes a altura de fluido B. Qual que é o fluido A? O fluido A é a água, que está aqui. É a água. Então, eu vou ter o seguinte. Peso específico da água, ele forneceu ali como 9.800, tá? Vou deixar as unidades de fora porque as unidades são iguais ali, não vai precisar trabalhar. Vezes a altura, 30 centímetros. Então, qual que é a altura? A partir desse ponto, quanto que tem de coluna em cima dele? 30 centímetros, que é 0,3 metro. O peso específico do óleo, ele forneceu como 7.350. E qual que é a altura? É o X que ele quer saber, a altura de coluna de óleo. Então, percebam, eu sempre vou pegar aqui num ponto em que eu tenho só óleo, né? Para não misturar, até porque eu não tenho aqui outras medidas, né? Então, eu pego aqui, esse vai ser o X da questão. Isolando aqui o X, eu vou ter 9.800 vezes 0,3 metros dividido por 7.350, certo? Fazendo essa conta, meu X vai ser 0,4 metro ou 40 centímetros, certo? Então, essa é uma aplicação aí que dá para a gente já brincar com a lei de Steven. Agora, falando de novo um pouquinho do Pascal, certo? Olha só essa situação. Você está dirigindo e se depara com um sinal fechado. Imediatamente, o que você faz? Você está com o carro, você é o motorista, você coloca o pé no freio e o carro para. Já pararam para analisar que fisicamente isso significa que é possível que você consegue, no auge dos seus 82 quilos de massa muscular, parar um objeto que tem uma massa em torno de 900 quilos a mais de 1 tonelada, ou até mais, dependendo do tamanho do veículo? Fisicamente, você está dentro do seu carro, você aperta numa alavanca, no pedal do freio com seu pé e você, com 80 quilos de pura massa, consegue parar um objeto que tem uma massa de mais de 1 tonelada. Então, fazendo um esforço mínimo, que é o seu pé no pedal. Então, mecanicamente, parece muito simples, né? Hoje é um conceito extremamente fácil da gente entender e visualizar, mas isso tudo começou lá com a lei de Pascal, com a força sobre a área. Então, fisicamente é algo a se pensar, né? Eu gosto de fazer essas brincadeiras e trazer essas reflexões, mas porque isso hoje está no nosso cotidiano, certo? Mas nem sempre foi simples assim.
Então vamos voltar aqui novamente para a lei de Pascal. Então eu tenho a lei de Pascal, ela vai tratar aqui da, deixa eu pegar o apontador aqui, força, área e pressão. Então a gente colocou aqui antes que a lei de Pascal é pressão, força sobre a área, certo? Agora vamos fazer um exercício aqui de análise. Vamos supor que eu tenho essa garrafa aqui, essa garrafa está cheia de um fluido, esse fluido vermelho aqui. Esse fluido ele vai ser considerado incompressível. O que acontece? Quando ele é incompressível, é como se ele agisse feito um sólido, né? Então, ele está ali, incompressível, né, aqui, e não tem o que fazer. Eu vim aqui e coloquei uma rolha. Coloquei essa rolha aqui. E aí essa rolha, eu vou vir aqui com uma ferramenta ou minha própria mão e exercer uma força em cima dessa rolha. Suponha que eu aplico uma força de 10 quilos aqui nessa rolha. E essa rolha, ela tem 1 centímetro quadrado de área. Então, se eu tenho uma força de 10 kg força em 1 centímetro quadrado, eu tenho uma pressão de 10 quilos em cada centímetro quadrado, certo? É isso que o Pascal disse. Então, o resultado disso vai ser que eu vou ter uma pressão interna aqui no meu fluido, desculpa, de 10 quilos em cada centímetro quadrado das paredes da garrafa. Ora, se a cada centímetro quadrado eu tenho 10 quilos aplicado e o fundo da minha garrafa tem 20 centímetros de área, isso significa que eu vou ter uma força de 200 quilos sendo aplicada no fundo da garrafa. Porque agora eu faço o caminho inverso, né? Pressão, força sobre área. Se a minha pressão é 10 quilos para cada centímetro quadrado e eu tenho uma área de 20 centímetros quadrados, a força gerada passa, né, o 20 para lá, vai ser de 200 kg força. Então, percebe o que acabou de acontecer? Eu multipliquei essa força aqui, que inicialmente era de 10 quilos para cada centímetro quadrado, para no fundo aqui eu ter 200 quilos. A partir disso, só com isso é possível fazer com que a gente, com 80 kg de massa magra, pare um carro no sinaleiro. É só a partir dessa análise que a gente consegue fazer isso. Então, o Blaise falou o seguinte: a pressão exercida em um líquido confinado em forma estática atua em todos os sentidos e direções com a mesma intensidade, exercendo forças iguais em áreas iguais. A partir disso foi possível, né, então, desenvolver a primeira prensa hidráulica em 1796. O nosso amigo aqui, que tem um nome bem sugestivo, não vou falar, nome bem sugestivo, Joseph Bramah, ele foi o cara que desenvolveu, tá aqui a imagem da primeira prensa hidráulica, lá nos primórdios da Revolução Industrial. Então, a grande sacada aqui é o quê? A multiplicação da força. Eu consigo agora, a partir disso, multiplicar a força. Tá? E isso foi uma das grandes sacadas lá que esse jovem aqui teve e que influenciou e influencia a nossa vida e a indústria até hoje. Então, aqui seria o princípio de aplicação disso, como isso funcionaria, e que vai ser melhor visualizado aqui. Então, olha só, a gente só tem uma equação, que é a equação do Pascal. Desculpa, pessoal. Então, olha aqui, é o princípio da prensa hidráulica ou do macaco hidráulico que a gente tem, por exemplo, quando vai levar o veículo, né, para trocar o óleo. O que acontece? Ou quando a gente leva o veículo para trocar uma roda ou consertar um pneu na borracharia, em que o mecânico vem com aquele
jacaré, aquele macaquinho hidráulico, e levanta o nosso veículo. Tudo parte desse princípio aqui, pressão, força sobre área do Blaise Pascal. Então, esse exemplo, ele está levantando um carro do outro lado, ou ele quer levantar esse carro tem um peso aqui já de 1000 kg, e eu vou aplicar desse lado aqui uma força de 100 kg. Aqui eu tenho 10 centímetros de área. Aí a primeira pergunta que ele faz aqui, é qual a pressão do sistema? A pressão do sistema é força sobre área. A pressão do sistema é a força aplicada, F1, 100 kg força, dividido pela área. Qual que é a área daqui? Né? Onde eu estou aplicando 100? Aqui, nesse êmbolo vermelho aqui, o êmbolo A, que tem 10 centímetros quadrados. Portanto, a pressão aqui vai ser 10 kg força para cada centímetro quadrado. Essa é a pressão do sistema, é a pressão que eu vou ter aqui, ó, 10 kg força por centímetro quadrado. E aí ele quer saber, então, aqui desse lado, no lado B aqui, ó, qual a área que eu preciso para conseguir levantar esse carro. Porque, perceba, esse fluido todo vermelho é um fluido incompressível, ele está aqui armazenado, não tem mágica. Se ele é incompressível, no momento em que eu empurro desse lado aqui, ó, no momento em que eu empurro desse lado aqui, o outro lado vai subir. O outro lado vai subir. Se eu vou conseguir levantar o carro ou não, vai depender da área que eu tenho. Então, como que eu faço isso? Fácil, né? Então, se eu tenho a pressão do sistema, ali seria a questão 2, né? Aqui. Se eu tenho a pressão do sistema, eu quero saber a área. Então, força sobre área. Então, aqui a área vai ser a força, que nesse caso aqui é o peso do veículo, dividido pela pressão. Então, a área vai ser a força, que é 1000 kg-força, dividido pela pressão, que eu calculei aqui, que é 10 kg-força, e centímetro quadrado foi para cima. Ô, coisinha. 1000 por 10 dá 100. Então, aqui eu vou precisar de uma área de 100 centímetros quadrados para conseguir levantar esse carro aqui do outro lado. Certo? Então, eu aplico 100 de força aqui e levanto 1000 do outro lado. Porém, o que aconteceu? A ordem de 10 que eu aumentei aqui a minha força, de 100 para 1000, é a mesma ordem que eu aumento a minha área, de 10 para 100. Percebe? Aqui tá as respostas, né? Só para conferir em cima do que a gente acabou de conversar. Aqui tem um outro exemplozinho aqui também, só para a gente trabalhar esse conceito, aqui com figurinhas, mas olha só. Na figura eu tenho o êmbolo A e B. Possuem áreas de 80, né? Então aqui eu tenho 80 centímetros quadrados e aqui eu tenho 20 centímetros quadrados. Considere o sistema em equilíbrio e a massa do corpo. Aqui eu tenho uma massa de 100 quilos e ele quer saber qual que é a massa de B. Bom, se está em equilíbrio, isso aqui está em equilíbrio, eu sei que a pressão em A é igual à pressão em B. Então, aqui é força em A sobre a área em A é igual a força em B dividido pela área em B. A gente já consegue analisar aqui, vocês são malandrões, espertos e muito espertas também. Eu tive uma redução aqui na ordem de 4 da massa. Então é bem provável que, para não dizer com certeza, a massa vai ter uma redução da ordem de 4 também. Força é massa de A vezes a gravidade dividido pela área de A, igual a massa de B, que é o que eu quero, vezes a gravidade dividido pela área B. Gravidade corta, massa A 100 dividido pela área 80, massa B eu quero dividido por 20. Aqui sobrou 4, então a massa B vai ser 25 quilos. Então perceba que eu consigo equilibrar, né, aqui um bloquinho de 100 kg com um de 25, desde que eu trabalhe aqui o quê? Com a área de atuação. Então o fluido está aqui, o fluido está estático,
ele é um fluido incompressível e eu consigo então trabalhar dessa forma. Também aqui eu tenho as respostas do exemplo que acabamos de ver. Aqui é só um vídeo, depois vocês podem acompanhar, o link está aí, da parte da princípio da prensa hidráulica, falando um pouco de tudo que eu conversei com vocês até agora. Aqui uma lista de conversão também, não é, né, enfim, não precisa decorar isso, tal. Existem algumas unidades que são mais triviais e utilizadas comercialmente, como o bar, o PSI. Então, quando a gente vai encher o pneu lá, geralmente está em PSI, né? Então, você vai colocar lá 32 PSI, tá? No pneu, ou 30, dependendo do carro. Geralmente está em PSI, que é uma unidade bastante comercial, né? A atmosfera, como a gente já falou também, né? Vale ressaltar aqui. Aqui é aquela equivalência, então como eu falei, ó, aqui é aproximado, tá? Mas então tu tem uma atmosfera, 1 kg por centímetro quadrado, 1 bar e aproximadamente 14,7 PSI, que na prática você, para facilitar, muitas vezes acaba considerando 14,5, tá? É bem comum isso aí. Comercialmente, como você vai comprar instrumentos ou manômetros, né? Aparece em PSI. Certo? Aqui só tem mais alguns exemplos, eu vou deixar, são mais de aplicações aqui, mas eu posso passar brevemente com vocês. Então, uma placa circular com diâmetro igual a 0,5 metros, então eu tenho uma placa em que o diâmetro... Opa! Cadê o apagador? Eu tenho essa placa aqui, certo? E essa placa, ela tem um diâmetro de 0,5 metros. E ela possui um peso, então o peso dessa placa é 200 newton. Determine em Pascal a pressão exercida por ela quando estiver apoiada ao solo. Então, né, ela está apoiada ao solo aqui, certo? Então, aqui o peso, né, é bem a pressão, força sobre a área. Aqui é a força-peso, então vai ser 200 newton dividido por 0,5 metro. Então, 5 por 10 multiplica por 2, vai dar 400 newton por metro quadrado, perdão, de pressão, né? O diâmetro aqui, calma, 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 calma. Ó, esse é um exemplo do que vocês não devem fazer na prova. Vamos corrigir. O diâmetro é 0,5, não a área. Por isso que aqui está em metro e aqui já o professor foi tal, errei, zero. Tinha tirado zero nessa prova, né? Então vamos apagar e vamos fazer direito. Esse só foi para vocês visualizarem o que não deve fazer na prova, né? Afobado. Força sobre área. Força, 200 newton. Área, π vezes o diâmetro, que é 0,5 ao quadrado, dividido por 4, passo 4 para lá. Então, P vai ficar, vou fazer aqui que eu estou com a calculadora na mão, 200 vezes 4, dividido por π, dividido por 0,5 ao quadrado, dá 1018, cadê? 1018 aproximadamente, 0,6 newton por metro quadrado. Certo? Ah, já ia errar na prova, né? Mas é isso mesmo. Tanto aqui na resolução, antes que o pessoal pergunte já, né? Então aqui a área pode ser π vezes o r ao quadrado. Mas como ele deu diâmetro, né? O que é o diâmetro, né? O diâmetro é 2 vezes o raio. Então, o raio é o diâmetro dividido por 2. Raio ao quadrado, diâmetro ao quadrado sobre 4. Tá? Por isso que eu usei aqui πd ao quadrado sobre 4. E a outra aqui, determine o peso em Newton de uma placa retangular de área 2 metros, de forma que produz uma pressão de 5.000 pascal. Então, eu tenho uma placa retangular aqui, certo?
aqui ele deu a área, 2 metros quadrados. E uma pressão, que produz uma pressão de 5.000 Pascal, que é Newton por metro quadrado. Então, ele quer saber o peso, seria a força. A pressão é a força sobre a área. Então, a força vai ser a pressão, 5.000 Newton metro quadrado, vezes a área, 2 metro quadrado. Corta, sobrou Newton, 2 vezes 5, 10. 10.000 newtons. Bem tranquilo, né? Essa primeira parte é só para trabalhar essa questão, tá? E aí aqui tem mais alguns exemplos, vou deixar aí que já trabalhei bastante esse conceito com vocês, tá? Então, com isso a gente fecha essa primeira parte, a gente falou da lei de Pascal, falou da parte dos gases, falou da lei de Steven, né? O foco aqui era trazer esse conceito do Pascal, para na próxima aula a gente aplicar a lei de Steven nas nossas análises dos problemas de hidrostática, certo? Valeu, até a próxima!